Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, moçada, bom dia, trader, bom dia, investidor, bom dia, comunidade. Sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso Morning Call da Pro One Traders, onde aqui eu, Joe, trago para você os fatos e notícias mais relevantes que podem impactar a sua vida aí dentro e fora do gráfico, né? E hoje ainda, sem a minha belíssima imagem, mas trazendo para vocês aí conteúdo de altíssima relevância e qualidade para que vocês possam se manter informados aí, tá bom? E antes de dar início aí ao nosso Morning Call, eu queria pedir aí a todos, não deixem de se inscrever no nosso canal. É gratuito, é sempre conteúdo de alta qualidade aí para vocês, muita informação, tá bom? Então não deixe de ser inscrito no nosso canal, já deixe o seu like aí, que todas as manhãs eu trago aqui para vocês aqui as principais fatos e notícias aí, fora todo o nosso conteúdo aí educacional para vocês. Também queria desejar aí boas-vindas a todos os novos membros da nossa comunidade, né? Sejam todos muito bem-vindos, espero que vocês possam aproveitar ao máximo o nosso conteúdo aí 100% gratuito. Temos cursos e aulas aí frequentemente aí para vocês, tá bom? E sem delongas, então, vamos direto ao ponto aí, porque é uma semana cheia de informações, muita coisa boa que pode surgir nessa semana aí, tanto para quem é day trade e para quem está posicionado aí em ações aí, tá legal? Detalhe muito importante, hoje são dia 26/4, né? Segunda-feira, a gente inicia a reta final do mês, então é o momento para quem é trader ali de índice dólar, ter bastante cuidado, tá? Vai ser uma semana bem volátil aí, ao meu ver, com alguns drives específicos, então nós temos que tomar cuidado em relação ao direcional. O mercado pode sim ficar bem travado, a gente pode ter sim um mercado bem volátil por conta disso, e com alguns disparos, né? Com alguns disparos aí, com alguns spikes durante o dia. Então, eu peço que vocês tenham muita cautela e muita atenção para não devolver os seus ganhos que vocês obtiveram durante a semana. Vamos guardar essa expectativa aí para o próximo mês e pagar a DARF esse mês, tá bom? Então, vamos atentar o que pode rolar no dia de hoje e já também comentar essa semana aí de vários resultados aí, tá legal? Vamos começar comentando aí sobre as aberturas dos mercados futuros globais, né? A gente teve uma sessão asiática bem sem direcional, tá? A gente pode vir aqui para baixo aqui, onde a gente teve alguns mercados lá fechando positivo, outros negativos, e agora no aftermarket, a gente tem lá Nikkei trabalhando no negativo, a gente tem Hong Kong trabalhando no negativo também, então o mercado asiático dando uma certa azedada aí, mesmo assim a gente tem outros contrapontos lá também trabalhando no positivo, tá bom? A gente tem o mercado americano, nesse exato momento, Dow Jones trabalhando no 0 a 0, o S&P 500 0,13, Nasdaq 0,32, e é sobre a Nasdaq que eu começo a falando aí agora, porque a gente vai ter, tá, nessa semana, o balanço das Big Techs, né? Facebook, Amazon, isso daí vai trazer uma certa tensão ao mercado logo nessa semana, tá bom? Muita gente está de olho nesses balanços aí para ver como essas empresas elas vão performar aí em relação ao último trimestre, tá legal? E também a gente vai ter alguns pontos interessantes, porque nós vamos ter a reunião do Fed, tá? E também nós vamos ter o Biden lá no Congresso com um possível aumento dos impostos lá nos Estados Unidos. Isso aí vai trazer uma certa tensão, uma certa cautela para os investidores globais lá. Todo mundo vai ficar de olho em reunião do Fed e na fala do Biden lá no cenário, tá bom? Então todos vão ficar muito com a postura muito firme em relação a isso. Na Europa a gente tem também um cenário misto, onde é que nesse momento a gente tem DAX trabalhando a 0,20, a França CAC 40 bem próximo à sua estabilidade, 0,2, né? Londres trabalhando no positivo, a Eurostock 50 trabalhando ali no campo negativo, 0,22. Então, um cenário entre as bolsas lá, um cenário bem interessante, tá bom? Um cenário bem interessante lá, trabalhando nessa estabilidade aí.
tá bom? Outro detalhe também que a gente vai ter aí, tá? São algumas reuniões da OPEP, tá? Aqui dentro, tá? Além da gente ver aí os resultados do IPCA 15 e GPM, tá bom? E a gente também vai ter balanços e resultados aqui das nossas grandes corporações. Inclusive, Vale sai hoje, tá bom? E aí, não desviando o foco global do Covid, a gente continua de olho lá na Índia com seus aumentos exponenciais em relação aos casos de Covid, né? Como também pode ser um drive para essa semana, tá? E deixando, jogando aqui para o nosso cenário, a gente também continua de olho com afrouxamento, né, dos estados em relação ao Covid. Isso pode também dar uma crescida novamente na nossa curva de casos, né? E aqui a gente inicia a CPI da Covid, né, onde é que vão ser investigados aí alguns pontos interessantes aí que deixaram de ser feitos tanto pelo governo federal quanto pelos governos estaduais. Então vai ser muito importante essa semana, uma semana bem turbulenta, como eu sempre costumo dizer, é final de mês, a gente tem que ir com cautela, justamente por conta dessa agenda e dessa turbulência que nós vamos ter aí nessa semana, tanto de balanços muito fortes, né, que a gente tem tanto lá fora quanto aqui, reuniões no Congresso americano, reuniões do Fed, e aqui dentro alguns dados referentes à inflação, PIB, isso aí vai chacoalhar o mercado e já começa mostrando isso no início dessa semana, deixando os mercados sem uma direção, tá? Com um sentimento misto de mercado hoje. E aí a gente dá um pulo aqui para dar uma olhada nas commodities, né? A gente dá uma olhada aqui nas commodities nesse exato momento, a gente consegue ver que o ouro vem se destacando, o ouro vem ganhando território justamente por conta dessa pressão do Covid, do aumento dos casos lá na Ásia, principalmente na Índia, sendo cotado a 1.780, trabalhando positivo agora a 0,13. O petróleo ainda trabalha na casa dos 60 dólares o barril. Nesse momento o WTI vem caindo 1,48, enquanto o Brent 1,50, também aí muito pressionado por essa reunião da OPEP e também de uma possível baixa na demanda aí, caso a gente venha falar ainda de terceira onda, e isso aí pode ser um drive muito importante nessa variante que surgiu, né, essa mutação que surgiu lá na Índia. A gente tem que ficar muito ligado nessa palavrinha, tá? Uma possível terceira onda, porque já está até na própria Europa, vão prorrogar alguns lockdowns em alguns países, tá bom? Então é muito importante a gente ficar ligado nesse nome. Porém, enquanto as vacinas elas estão ganhando força em alguns países, não precisa nem mais usar máscaras, né? Então a gente tem que olhar também por esse lado, olhar para esse lado positivo aí, que as coisas também estão caminhando para o lado positivo, tá? A gente tem no momento o dólar novamente, tá? Enfraquecido aí perante a sua cesta de moeda, sendo cotada aí nos 90 pontos, caindo 0,08%. Então, muito provavelmente, a gente vai ter uma abertura aí de dólar para baixo, né? Um gapzinho do dólar para baixo, enquanto o índice ele pode abrir ali num campo meio neutro, né? Um gap mais curto, tá? Com uma direção ainda não tão interessante aí, tá bom? Expondo aí, tentando buscar o gap ali está acontecendo externo. Já no lado da Bitcoin, né? A Bitcoin ela consegue, por mais que ela fecha o semanal, eu tenho até ela aqui no meu gráfico aqui, vamos dar uma olhada, por mais que ela feche ali o semanal abaixo dos 50 mil dólares, quando ela fechou o semanal, tá? Abaixo dos 50 mil dólares, ele dá uma recuperação bem forte, dá uma recuperação já no início dessa semana, mostrando muita força, trabalhando ali nos seus 53 mil dólares. A semana passada foi uma semana bem difícil para as criptomoedas. A gente teve um cenário tanto para as altcoins quanto para a própria Bitcoin, né? Sofreu uma certa volatilidade, o mercado deu uma corrigida bem interessante, uma corrigida bem forte, tá? Mas demonstra agora uma recuperação já no início
dessa semana, tá bom? Já no calendário econômico, para o dia de hoje, nós vamos ter aí uma agenda bem tranquila, Boletim Focus sai já, às 8h30, em primeira mão já mando para vocês aqui, porém, a agenda bem tranquila, bem calma, sem muita pressão, tá? A gente vai ter, tá, o leilão às 14 horas dos notes de 2 e 5 anos, enquanto a gente viu os notes de 10 anos subindo um pouquinho ali além da curva, mas não preocupando muito os investidores, tá legal? Mas hoje também tem leilão lá nos Estados Unidos. Porém, o que chama mais atenção, tá? É aqui às 9h30, núcleo de pedidos de bens duráveis aí do mês de março, é um movimento que pode chacoalhar aí um pouco lá o S&P, né? Aqui para nós o impacto é menor, porém a gente sempre sabe que quando mexe lá fora, às vezes aqui há uma certa volatilidade. Então, muita atenção para quem está operando day trade aí nesse horário, às 9h30 da manhã, tá bom? E agora vamos dar aquele velho giro no gráfico, né? Aquele pulo, e é para a gente poder acompanhar aqui o direcional do que está por vir aí nessa semana, zonas de interesse. Aqui eu já puxo, tá, o Ibov semanal para a gente acompanhar como é que foi o fechamento na semana passada. O fechamento da semana passada trabalhou muito estável, né, o Ibov, trabalhando numa lateralidade muito complexa, né, mas trabalhando ali acima dos 120 mil pontos, né, 120.530. O que eu digo para quem está posicionado em ações? Dependendo de como vem a forma dos balanços e como for conduzida a política econômica interna nossa aqui em relação aos gastos fiscais e também o desenrolar da CPI, a gente pode ter um destravamento aí do Ibov, e a gente tendo alguns setores aí se destacando, tá? Com algumas empresas aí mostrando bons resultados, a gente pode sim ter um mercado aí para cima durante a semana. Mas, como eu sempre digo para vocês, a certeza que nós temos é apenas o nosso stop, né? Então a gente vai acompanhar aí com cautela. Estamos posicionados em algumas ações aí, vamos deixar para ver se o mercado desenrola. Ele desenrolando, a gente já está posicionado aí em alguns gatilhos muito bacanas aí, esperando, aguardando o posicionamento dessas empresas aí juntos aos seus balanços. Então a gente tem um movimento interessante, o Ibov ele está numa região de super interesse, uma região super resistente, tá? Onde é que a gente teve no passado um topinho duplo e que deu aquela azedada total lá da Vale, então ela acaba sendo um ponto ali de equilíbrio muito interessante para o nosso Ibov. O mais interessante é que ele conseguiu se manter acima dos 120 mil pontos, por mais que ele está sendo arrastado, o índice, eu costumo dizer que ele está sendo puxado e arrastado de qualquer forma para uma retomada da tendência principal, da tendência de alta. O mercado ainda está bem equilibrado aí nesse ponto, tá bom? Então, vamos observar aí o desenrolar dessa semana aí, tá? Já no índice futuro, a gente tá bem próximo, o semanal também fechando ali acima dos 121 pontos, tá mostrando ali também força, tá? Nas últimas semanas, porém, nessa semana que passou, a gente pode ver também que foi um mercado bem lateral, bem mascado, que ele também para num suporte super interessante ali, tá? E aí eu quero já atentar vocês aos 60 minutos, tá? Onde é que ele para? Em cima do Midas, eu dei uma ajustada aqui para os 5 minutos nesse Midas, mas aqui nos 60 minutos, se a gente colocar aqui, trazer ele aqui para o dia 19/4 às 12 horas, a gente vai ver que o Midas parou bem em cima. Então, é um ponto de equilíbrio super interessante de toda essa perna de baixo, onde é que ele formou um topinho lá nos 122 pontos, 122 mil pontos, e deu essa derretida aqui por conta de um enfraquecimento aí dos investidores em relação ao cenário doméstico, tá bom? Enquanto lá fora é TH em cima de TH e ainda o pessoal se preocupando com uma recuperação econômica, né? Aqui a gente teve uma saída do fluxo estrangeiro justamente por falta de credibilidade dentro do nosso mercado. Então, a gente pode observar que a gente tem alguns pontos aqui nos 60 minutos bem interessantes para que nós possamos
está trabalhando hoje. A gente tem como máxima hoje 123.644 e como mínima 118.796, tá bom? Atentando a essa região aqui, ó, tá? A essa regiãozinha que está marcada aqui no gráfico que eu vou mandar para vocês aí, de 119.800. Ela foi uma região bem respeitada, com bastante volume, inclusive, chamamos isso de um acúmulo de dinheiro, sofreu uma agressão muito forte por conta dos compradores para manter esse preço para cima, tá bom? Então, essas regiões aqui, ao chegar aqui próximo dessa região dos 119.800 e essa região dos 120.800, tá? Vão ser pontos de extrema importância, sendo que a região aqui dos 120.760, 120.800 vai ser o nosso ponto de equilíbrio do dia de hoje, tá bom? Muita atenção a esses pavis aqui, ó, muita atenção, tá? A esses pavis aqui, a essa região aqui, ó, de 121.718, que é a nossa POC, tá? É uma região muito importante de valor aqui, então atenção a ela, tá bom? Creio que o mercado ele deve abrir bem embolado hoje na parte da manhã e querer se soltar ali depois às 10h40, tá bom? Vamos ter atenção aí ao máximo, tá? Já que a gente puxando para os 5 minutos, a gente consegue ver as mesmas regiões, tá bom? Essa mesma regiõezinha aqui dentro. Então, dentro desse range aqui, sugiro que vocês, caso o mercado caia para dentro deles, não façam nada, tá bom? Observem o mercado, deixem ele trabalhar, tá? E atenção com aquelas absorções lá dos 60 minutos, beleza, galera? Então, mercado hoje de fácil leitura, tá? Semana de manter a calma, lembrando que hoje são dia 26, faltam poucos dias para fechar aí o mês e temos uma semana cheia e turbulenta de informações aí para vocês, tá bom? Então, para quem for operar comigo hoje dentro da nossa sala educacional, vou te aguardar lá. E também para você que não vai operar, tenha muita atenção, muita sabedoria em relação aos seus investimentos aí e te vejo lá no book de oferta. Um grande abraço e até mais.